Olá, olá, mais um dia aqui no nosso Comentando a Bíblia e entramos no novo livro, né, 1 Tessalonicenses, e hoje eu preciso resumir, né, esse comentário aqui de todo o livro, né, do 1 ao 5, e eu quero falar com vocês sobre o 5:17, que fala em orem continuamente. E esse versículo, né, eles orem continuamente. O que quer dizer isso, né? Quando eu lia Eu quero dizer para vocês, quando eu lia essas palavras, eu sempre me perguntava: Senhor, como que eu posso chegar ao ponto de ser capaz de orar dessa forma? Para mim, a expressão continuamente significa sem parada, sem qualquer interrupção. E eu não conseguia ver como isso podia ser possível. Não sei se você também pensa assim, né? Agora eu tenho um melhor entendimento, né, do que Paulo disse, né? E ele queria dizer aqui que a oração deve ser como respirar, algo que a gente faz continuamente, mas sempre de modo inconsciente, sem estar totalmente atento para isso, sabe? Você e eu, a gente vive pela respiração, né? Nossa vida física exige que a gente inale e exale, né? A gente tem que inalar e exalar o oxigênio. E o ar que a gente respira sustenta o nosso corpo. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, ela foi projetada para ser alimentada e sustentada pela oração. O pensamento religioso às vezes nos dá a ideia equivocada, né, de que se a gente não conseguir manter um determinado programa de oração, a gente erra o alvo, né? E nós não, a gente se torna, né, muito preso ao relógio, né, no que diz respeito à oração. E aí o Senhor, certa vez me deu um exemplo, sabe, para ilustrar o modo como a gente deve orar. Assim como a gente respira o dia inteiro, mas nunca a gente dedica tempo para contar quantas vezes a gente faz isso, né? Assim também a gente deve orar o dia inteiro, sem monitorar as nossas orações, sem ficar preso num cronograma, numa planilha, né? E não sei você, mas eu nunca precisei de um relógio para lembrar que eu preciso respirar, né, de tantos em tantos segundos. Eu nunca cheguei em casa do trabalho e fui lá escrever no diário quantas vezes eu respirei naquele dia. Apenas respirei, né? E a gente apenas respira, né, continuamente, sem sequer dar conta do que a gente está fazendo isso, não é verdade? E assim a gente deve agir com relação às nossas orações também. Eu não sei quantas vezes eu oro por dia, sinceramente. Eu só sei que eu faço ao longo do dia. Começo quando eu levanto, muitas vezes até a hora de dormir, né? À noite. Mas eu também desfruto de algumas horas separadas, né, para oração. Mas eu não falo com Deus apenas durante 30 minutos pela manhã e depois eu esqueço dele no restante do dia. Toma cuidado com isso, né? Como disse o intercessor, nunca oro por muito tempo, de uma vez só, mas nunca passo muito tempo sem orar. Eu adorei isso. Sabe, quando eu falo sobre orar ao longo do dia, isso significa que eu estou sempre pensando em oração e em coisas espirituais? Claro que não, gente. Há momentos que eu me dedico a outras coisas também, que eu tenho que fazer outras coisas, assim como todos nós, né? A gente precisa. Mas à medida que a gente cresce em maturidade espiritual, a gente se esforça para aprofundar a nossa vida de oração. É importante entender que a gente pode orar em todo tempo, em qualquer momento, em qualquer ocasião e em qualquer lugar. Amém? É tão naturalmente isso quanto respirar. Nossa, a gente aprender isso é bom demais, gente. Quero encorajar você hoje a orar. Quero te encorajar a orar desse jeito, que você possa desfrutar de uma oração contínua, em nome de Jesus. Deus te abençoe e um beijo no coração.